Você acreditaria se eu dissesse que duas crianças apareceram na porta do meu sítio no meio da noite, dizendo que o próprio pai queria matá-las? Foi assim que tudo começou. Uma noite comum, silêncio de interior, até que passos apressados na terra molhada quebraram minha paz. Eu podia ter fingido que não ouvi, podia ter fechado as janelas e me escondido. Mas algo naquela batida na porta parecia um pedido de socorro vindo direto do coração. E quando abri, meus olhos nunca mais esqueceram o que viram. Descobri o que aconteceu com a mãe deles e minha vida mudou para sempre. Antes da gente continuar essa história que mudou minha vida para sempre, me conta uma coisa. De onde você está assistindo? Comenta aí embaixo o nome da sua cidade. Quero saber até onde essa história está chegando. Vai que tem alguém aí do interior, igualzinho a mim. Nunca vou me esquecer daquela noite de 98. O frio entrava pelas frestas da casa velha, mas eu já estava acostumada com a solidão desde que Cido partiu para o outro lado. Faz 15 anos que vivo sozinha neste sítio, a 3 quilômetros da vila de Santa Ruth das Pedras. Dizem que mulher da minha idade, 68 nas costas, devia morar com os filhos na cidade, mas como Deus não me deu essa bênção, me acostumei à quietude deste lugar. Estava terminando de remendar uma colcha quando escutei. Primeiro pensei que fosse o vento nas folhas de bananeira, mas logo percebi. Eram passos e gritos do lado de fora. Meu coração disparou igual potro novo. Aqui no interior de Minas, visita de noite nunca traz coisa boa. Deixei o pano de lado, peguei a lanterna que Cido sempre deixava carregada e minha bengala. Não que eu precisasse dela para andar, mas naquele momento servia de conforto contra o que quer que fosse. Abri só uma fresta da porta e apontei a luz. Foi então que vi aqueles dois anjinhos sujos de terra tremendo como vara verde. Um menino magrelo, que não devia ter mais que 10 anos, segurava firme a mão de uma pequena, que pelos meus cálculos não passava dos 7. As roupas estavam rasgadas, os olhos arregalados de susto. Quiseram correr quando viram a luz, mas algo os manteve ali. Foi o menino quem falou primeiro. A senhora pode ajudar, por favor. Naquela hora, esqueci do medo. Abri a porta sem pensar 2 vezes. Entrem, crianças de Deus, falei, acendendo o lampião da sala. Ninguém vai fazer mal a vocês aqui. Os dois entraram como passarinhos desconfiados, olhando para os cantos como se algo pudesse pular das sombras. Tranquei a porta, puxei 2 cadeiras para perto do fogão à lenha que ainda guardava um resto de brasa e busquei um cobertor velho do baú. Vou fazer um chocolate quente para esquentar esse corpo, disse enquanto acendia o fogo. Fui mexendo nas panelas, mas sem tirar o olho deles nem por um segundo. Pareciam tão pequenos e perdidos naquela minha sala antiga. O menino não largava a mão da irmã, e seus olhos corriam da porta para as janelas como se esperasse que alguém viesse atrás. Só quando coloquei as canecas quentes na frente deles é que a menina finalmente começou a chorar, um choro baixinho que ia crescendo como água de nascente até se transformar num soluço que parecia não ter fim. O irmão apertou mais a mãozinha dela e começou a contar aos poucos, entre goles do chocolate. Nosso pai estava bebendo desde cedo. A mãe descobriu que ele mentiu sobre o dinheiro do aluguel. Ele parou, olhou para o chão. Ele jogou tudo no bicho outra vez, completou a pequena, enxugando as lágrimas na manga da blusa. E aí começou a briga. O menino continuou. Ele estava quebrando tudo. Bateu na mãe quando ela falou que ia embora. Aí tentou pegar a gente também. Engoli seco, sentindo um nó na garganta. Mas minha mãe gritou pra gente correr, correr pelo mato até achar ajuda, disse a menina. Ela disse que ia segurar ele. E então o silêncio pesou como chumbo naquela sala. Percebi que precisava ganhar a confiança deles antes de qualquer coisa. Me sentei devagar na cadeira de balanço, tentando parecer o menos ameaçadora possível. Meu nome é Emerenciana Duarte. Falei com voz mansa. E vocês, como se chamam? O menino hesitou, mas respondeu. Lucas. E ela é Heloísa, somos os Moura. Acenei com a cabeça. E onde fica a casa de vocês, Lucas? Ele apontou na direção do rio. Lá perto da aldeia, depois da curva grande.
Conhecia o lugar. Ficava a uns 40 minutos de caminhada. E sua mãe, como se chama? Joana, respondeu a menina com um fio de voz. E o pai é Raimundo. Enquanto falavam, fui observando os dois com mais atenção. Tinham os olhos escuros, puxados como os de gente que veio do norte. As roupas eram simples, mas limpas, ou seriam, não fosse a correria pelo mato. Em suas faces, apesar do medo, havia algo forte, determinado. Vocês já jantaram? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Negaram com a cabeça. Fui até a cozinha e requentei o ensopado de mandioca com carne que tinha sobrado do almoço. Enquanto comiam, Lucas contou que o pai trabalhava como pedreiro, mas andava sem serviço fazia tempo. A mãe lavava roupa para fora e fazia faxina nas casas da cidade. Ela sempre guarda o dinheiro na lata de açúcar, disse Heloísa, mas hoje de manhã estava vazia. Vi os olhos de Lucas se encherem d'água, mas ele engoliu o choro junto com a comida. Forte demais para a idade, pensei comigo. Forte porque a vida não deu escolha. Quando terminaram de comer, o cansaço já pesava naqueles ombrinhos. Arrumei o quarto de visitas que há anos não recebia ninguém. Coloquei lençóis limpos na cama de casal, onde os dois poderiam dormir juntos. Amanhã cedo a gente resolve tudo, prometi, fazendo o sinal da cruz sobre eles como minha mãe fazia comigo. Mas no fundo do peito, uma inquietação me dizia que aquela história não teria um final feliz. Enquanto lavava a louça, fiquei pensando no que faria. Deveria acordá-los bem cedo e levá-los de volta? Chamar a polícia de São Jerônimo? O único telefone ficava no armazém da vila, e àquela hora já estaria fechado. Antes de me deitar, fui até a janela e olhei para o céu estrelado, pedindo a Nossa Senhora que protegesse Joana, onde quer que ela estivesse naquela noite. O silêncio lá fora era quase completo, quebrado apenas pelo canto dos grilos e o vento nas folhas do pomar. Lembrei de quando sonhava em ter filhos correndo por aquele quintal, plantando semente de abóbora e colhendo jabuticaba. A vida deu outros rumos, e agora, na velhice, o destino me trazia duas crianças assustadas, fugindo da violência que nunca devia chegar perto da inocência. Enquanto me deitava, ouvi o choro baixinho de Heloísa no quarto ao lado. Me levantei, fui até lá e sentei na beirada da cama. Passei a mão em seus cabelos até que adormecesse. Ali mesmo fiz uma promessa silenciosa. Enquanto eu vivesse, eles teriam um lugar seguro para chamar de lar. O sol mal tinha nascido quando acordei com o peito apertado. Dormi mal, sonhando com coisas ruins que não consigo lembrar direito. Fui direto ao quarto onde as crianças dormiam, e lá estavam eles, abraçados como dois filhotes de passarinho no ninho. Por um instante pensei em deixá-los descansar mais, mas a preocupação com Joana falou mais alto. Preparei um café reforçado, separei pão com manteiga e um resto de queijo que tinha na despensa. Quando terminamos de comer, peguei meu chale grosso, um chapéu de palha velho, e disse a eles: "Precisamos ir ver como está a mãe de vocês." Lucas concordou na hora, mas viu medo nos olhos dele. Heloísa apertou mais a mão do irmão. "E se meu pai ainda estiver lá?" Ela perguntou com voz fina. Não soube o que responder de imediato. Em toda a minha vida, nunca gostei de fazer promessas que não poderia cumprir. "Se ele estiver", falei por fim, "nós três ficaremos juntos. E se for preciso, voltamos correndo para cá." Mesmo assim, por via das dúvidas, peguei o facão que uso para cortar ervas no quintal e o escondi debaixo do chale. Em meus 68 anos, nunca precisei me defender de ninguém, mas naquela manhã senti que tudo poderia acontecer. Trancamos a casa e começamos a caminhada pela estrada de terra que corta o mato até a beira do rio da aldeia. O céu estava limpo, com aquele azul profundo que só se vê no interior de Minas. Os pássaros cantavam como se tudo estivesse em paz no mundo, mas nós três andávamos calados, cada um com seus pensamentos pesados. A caminhada até a casa dos Moura parecia mais longa do que realmente era. As crianças iam à frente, mostrando o caminho. De vez em quando paravam, como se quisessem adiar o momento de chegar. Pelas conversas durante o trajeto, fui juntando mais peças daquela história triste. Lucas contou que o pai nem sempre foi violento.
Antes ele brincava com a gente, fazia pipa e levava para pescar, disse olhando para o chão. Mas aí começou a beber mais, depois que perdeu o emprego na obra grande. Heloísa acrescentou. Mamãe falou que era o demônio da cachaça que entrava nele. Que não era ele de verdade que fazia aquelas coisas. Suspirei fundo. Quantas vezes já não tinha ouvido essa mesma história? Homens bons que se transformam com a bebida, famílias despedaçadas pelo vício e pela violência. Via isso acontecer desde moça, quando meu próprio pai voltava transtornado do bar, fazendo minha mãe esconder os mais novos debaixo da cama. Mas nunca chegou ao ponto de fazer o que Raimundo fez. Vocês têm outros parentes por aqui? Perguntei, pensando no futuro que se desenhava incerto. Só a tia Marlene, irmã da mãe, respondeu Lucas. Mas ela mora longe, em Belo Horizonte, e faz tempo que não vem nos visitar. Continuamos andando, agora beirando o rio que corria preguiçoso entre pedras redondas. O caminho se estreitou e entramos numa trilha entre bananeiras e pés de mamão. Foi quando avistamos a pequena casa de tijolos aparentes e uma varanda improvisada na frente. A porta estava entreaberta, balançando levemente com a brisa. O silêncio ao redor era estranho, pesado. Não se ouvia cachorro, galinha, nem qualquer sinal de vida. Fique aqui, falei baixinho para as crianças. Vou olhar primeiro. Aproximei-me devagar da casa, com o coração batendo como tambor de festa. Empurrei a porta com cuidado e o que vi me deixou sem ar. A sala pequena estava toda revirada, como se um vendaval tivesse passado por dentro. Cacos de pratos e copos espalhados pelo chão, uma cadeira quebrada, manchas escuras no piso de cimento queimado. Joana? Chamei, mas só o eco da casa vazia respondeu. Entrei mais, olhando cada canto com cuidado. Na cozinha, panelas jogadas, comida ainda no fogão, agora fria e estragada. Uma garrafa de cachaça vazia, tombada sobre a mesa. O quarto das crianças parecia ter sido poupado da destruição. Apenas as camas desarrumadas denunciavam a saída apressada. Foi quando cheguei ao último cômodo que meu sangue gelou. Joana estava caída ao lado da cama do casal, o rosto virado para a parede, os cabelos negros espalhados como um leque no chão. Não precisei tocar para saber que já não havia vida ali. As marcas roxas no pescoço contavam a história horrível que eu não queria acreditar. Fiquei parada, sem conseguir me mover, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto enrugado. Não conhecia aquela mulher, mas naquele momento senti como se tivesse perdido uma filha. Foi o grito de Heloísa que me despertou. As crianças tinham me seguido, contrariando meu pedido, e agora estavam ali, na porta do quarto, olhando para o corpo sem vida da mãe. Lucas segurou a irmã, tapando seus olhos com as mãos, mas era tarde demais. O que viram naquele instante ficaria para sempre gravado em suas memórias. O que se seguiu foi como um sonho ruim, desses que a gente não consegue acordar. Consegui tirar as crianças dali, levando-as para o quintal enquanto pensava no que fazer. Na vila não tinha delegacia, apenas um telefone público no armazém do seu Januário. Precisávamos chegar até lá. Fiquem aqui fora, falei com firmeza, secando as lágrimas com a manga da blusa. Vou olhar se tem alguma coisa que vocês precisam levar. Voltei à casa, evitando olhar para o quarto. Juntei algumas roupas das crianças numa sacola plástica, peguei documentos que encontrei numa caixa de sapatos embaixo da cama e uma fotografia da família em tempos melhores que estava pendurada na parede da sala. De Raimundo, nem sinal. Tinha sumido depois do que fez. Quando saímos da propriedade, Lucas ainda olhou para trás uma última vez, como se estivesse se despedindo. Heloísa só chorava, um choro silencioso que parecia não ter fim. Caminhamos direto para a vila, e lá, com as pernas tremendo, disquei o número da polícia de São Jerônimo. A voz do outro lado da linha parecia distante quando expliquei o que havia encontrado. Fiquem onde estão, disse o homem. Uma viatura já está a caminho. Sentamos no banco da praça, as crianças ainda em estado de choque, eu tentando encontrar palavras de conforto que simplesmente não existiam.
Quando os policiais finalmente chegaram, quase 2 horas depois, o sol já estava alto no céu. Expliquei tudo novamente. Levei-os até a casa, mostrei o corpo. Eles fizeram perguntas, tiraram fotos, usaram luvas e sacos plásticos. Um deles se aproximou de mim enquanto o outro falava pelo rádio. "A senhora é parente?" perguntou. "Não", respondi. "Apenas uma vizinha que está cuidando das crianças." Ele olhou para Lucas e Heloísa, que estavam sentados na varanda, abraçados com olhos vazios. "E agora, para onde eles vão?" perguntou mais para si mesmo do que para mim. Não hesitei nem por um segundo. "Vão ficar comigo até isso tudo se resolver." Não sei de onde veio aquela certeza, mas naquele momento, sob o céu azul de Minas e diante da maior tragédia que aquelas crianças poderiam viver, soube que minha vida havia mudado para sempre. E no fundo do coração, senti que Cido, o meu amor, lá de cima, aprovava minha decisão. Os dias que se seguiram à morte de Joana foram como uma confusão em minha vida pacata. Nunca imaginei, aos 68 anos, que me veria correndo entre cartórios, delegacias e o conselho tutelar da cidade. O enterro de Joana foi simples e rápido, com poucos presentes além de nós três e alguns vizinhos que mal a conheciam. As crianças ficaram ao meu lado o tempo todo, segurando minhas mãos como se eu fosse sua tábua de salvação num mar bravo. Quando jogaram a última pá de terra sobre o caixão, senti Heloísa tremer e Lucas enrijecer como pedra. De Raimundo, nem sinal, como se tivesse sido engolido pela terra. A polícia o procurava, mas sem muito empenho, confesso. Lugar pequeno tem dessas coisas. Os problemas dos pobres nunca são urgentes. Foi o padre Joaquim quem me orientou sobre os primeiros passos legais. Homem bom aquele, desses que não ficam só nas missas de domingo, mas arregaçam as mangas quando precisa. Quando contei que queria ficar com as crianças, ele não se espantou. Apenas sorriu e disse: "Dona Emerenciana, a senhora não teve filhos do ventre, mas Deus está lhe dando do coração." Fui com ele até São Jerônimo e falamos com a juíza, doutora Cláudia, uma mulher séria, mas de olhar de compaixão. Expliquei minha situação, mostrei que tinha casa própria, uma pequena aposentadoria e disposição, apesar da idade. "A senhora tem experiência com crianças?" ela perguntou. Não pude mentir. Só com os filhos dos vizinhos quando eram pequenos e com os sobrinhos que vinham passar férias no sítio. Mas sei fazer mingau sem grudar, contar histórias até pegar no sono, e tenho amor para dar, que esse nunca me faltou. Ela me olhou por cima dos óculos, avaliando cada ruga do meu rosto. Por fim, concordou com a guarda provisória, pelo menos até localizarem algum parente mais próximo ou definirem o destino de Raimundo. Voltamos para casa naquela mesma tarde, eu com um documento oficial nas mãos e o coração aos pulos. Tudo parecia diferente agora. Meu sítio pequeno, que antes me recebia com silêncio, agora tinha que abrigar vozes infantis, necessidades novas, uma vida que eu já não lembrava como era. No caminho, paramos no armazém do seu Januário e comprei material escolar, algumas roupas e até um par de chinelos novos para cada um. O velho me olhou curioso, mas não fez perguntas. Notícia em cidade pequena corre mais rápido que água em Ribeirão. Quando chegamos, a primeira coisa que fiz foi reorganizar o quarto de visitas. Tirei os santos da parede, os tapetes velhos que poderiam provocar alergia e coloquei lençóis limpos nas camas. Lucas me ajudou a arrastar uma estante antiga para perto da janela, onde poderiam guardar seus poucos pertences. Heloísa ficou sentada na varanda por horas, olhando para o horizonte sem dizer uma palavra. Aquele silêncio me doía mais que qualquer grito. Na hora de dormir, ela não conseguia fechar os olhos sem antes verificar 3 vezes se a porta estava trancada. Lucas acordava no meio da noite, suando frio, chamando pela mãe. Nos primeiros dias, eu dormia numa cadeira entre as 2 camas, segurando uma mão de cada um até que o sono viesse. Era como embalar passarinhos assustados, tentando convencê-los de que o ninho, mesmo novo, era seguro. Não vou mentir que foi fácil. Meu corpo já não tinha a resistência de antes.
e as noites mal dormidas cobravam seu preço durante o dia. Mas havia uma força dentro de mim que nem eu mesma conhecia. Talvez fosse isso que chamam de amor de mãe, mesmo que tardiamente. Pela manhã, eu levava as crianças até a escola da vila. No começo, foi difícil convencê-los a ir. Lucas não queria deixar a irmã sozinha em sala diferente, e Heloísa tinha medo de que eu não estivesse lá na saída. Conversei com a diretora, Dona Matilde, que entendeu a situação e permitiu que ficassem juntos nos primeiros dias, até se adaptarem. Na volta, almoçávamos juntos à mesa da cozinha, algo que eu já não fazia há anos, acostumada a comer em pé ou na cadeira de balanço da varanda. À tarde, enquanto faziam a lição, eu cuidava da horta que voltou a crescer com vigor. Plantamos juntos tomates, alface, cenoura e temperos. Heloísa mostrou interesse especial pelas flores, e logo o canteiro de margaridas se espalhou pelo caminho até o poço. Lucas preferia me acompanhar para alimentar as galinhas e cuidar do pequeno pomar. Foi ele quem consertou o poleiro quebrado e construiu uma nova porteira para o galinheiro, usando ferramentas enferrujadas que encontrou no galpão. Suas mãos pequenas tinham habilidade natural para consertar coisas. Talvez um dom herdado do pai, antes da bebida estragar tudo. Aos domingos, íamos à missa na capelinha de Santa Ruth. As pessoas nos olhavam com curiosidade, algumas com pena, outras com admiração. Sussurravam quando passávamos. Olha a viúva do Cido. Pegou para criar os filhos daquela coitada que o marido matou. Será que dá conta na idade dela? Fingia não ouvir, mantinha a cabeça erguida. O que sabiam eles do amor que já crescia dentro de mim? Do modo como meu coração se aquecia quando Heloísa penteava meus cabelos brancos antes de dormir, ou quando Lucas me trazia uma fruta colhida especialmente para mim. O mais difícil foram as noites em que as lembranças voltavam com força total. Heloísa ainda acordava chorando, às vezes tão alto que os sabiás no quintal se assustavam. Lucas trincava os dentes durante o sono, e eu podia ver em seu rosto o esforço para não demonstrar fraqueza, mesmo dormindo. Sentava-me entre eles e contava histórias da minha juventude, de como conheci Cido na festa de São João, de como ele construiu nossa casa com as próprias mãos, de como sonhávamos com filhos que nunca vieram. Num domingo especialmente quente, enquanto descascávamos mandioca na varanda, ela me surpreendeu perguntando: "Vó emerenciana, posso te chamar de vó mesmo?" Senti meus olhos emocionarem na hora. "É claro que pode, minha flor. Sou sua avó de coração agora." Ela sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro desde que chegou. Lucas, ao lado, fingiu estar concentrado na tarefa, mas vi quando passou a manga da camisa nos olhos. Naquela noite, fiz o melhor doce de leite da minha vida e servi com queijo fresco. Sentamos os três no degrau da varanda, observando os vagalumes acenderem suas luzinhas no quintal escuro. Uma paz diferente pairou sobre nós. Não era a ausência de dor. A dor ainda estava lá, como estaria por muito tempo. Era uma espécie de aceitação silenciosa de que, mesmo depois da tempestade mais devastadora, a vida encontra jeito de brotar novamente. Como as sementes que plantamos na horta após a última geada, fragilmente no começo, depois com força, determinadas a crescer apesar de tudo. O sítio do falecido Cido, que por anos foi apenas o lar de uma viúva solitária, agora abrigava uma família improvável, diferente, quebrada em partes, mas ainda assim, uma família. 5 anos se passaram como água no riacho, depressa para quem vê de fora, mas com cada gota sentida por quem está dentro. Era 2003. E meus ossos já sentem o peso dos 73 anos. Mas meu coração, esse rejuvenesceu. Lucas está com 15, já me passou em altura e tem os ombros largos que lembram a foto do pai, mas graças a Deus herdou a doçura da mãe no olhar. Sempre foi quieto, mas agora começou a falar mais sobre seus sonhos. Passa horas desenhando os pássaros que vêm comer no comedouro que ele mesmo construiu perto da janela da sala. Conhece cada espécie pelo canto, antes mesmo de vê-las.
No caderno da escola, entre as lições de matemática e português, há desenhos detalhados de asas, bicos, penas, pequenas obras de arte que a professora elogia e incentiva. Quer ser biólogo? Me disse outro dia, enquanto ajudava a consertar a cerca do fundo. Tem certeza que vai conseguir entrar na faculdade da capital, mesmo sendo de escola rural. E eu acredito nele, porque nunca vi menino com tanta força de vontade. Já a Heloísa, minha pequena de 12 anos, é pura alegria contida. No começo, era só silêncio e olhos assustados. Hoje, quando pensa que ninguém está olhando, dança pela casa com um livro na mão, lendo em voz alta como se estivesse dando aula. Devora qualquer coisa escrita que encontra, desde os folhetos da igreja até os livros velhos que guardava no sótão. Foi ela quem organizou nossa pequena biblioteca na estante da sala, separando por assunto, como viu na escola. Sonha em ser professora, dar aulas na mesma escola onde estuda. Às vezes a pego olhando para a fotografia da mãe que guardei num porta-retratos na sala, passando os dedos delicados pelo vidro, como se pudesse tocar Joana através dele. A dor está lá, mas já não sangra como antes. É uma cicatriz que aprenderam a carregar. Nossa rotina é simples e boa, como deve ser a vida no interior. Acordo com o primeiro canto do galo, antes mesmo do sol aparecer por trás das montanhas. Acendo o fogão a lenha, preparo o café forte que sempre gostei e deixo a massa do pão crescendo enquanto varro o terreiro. Lucas desperta logo em seguida e juntos cuidamos dos animais antes do café da manhã. Heloísa é a última a levantar, esfregando os olhos e pedindo: "Só mais 5 minutinhos, vó." Depois de comer, vão para a escola. Agora já não preciso mais acompanhá-los. Vão sozinhos pela estradinha de terra, de mãos dadas como quando eram pequenos, mesmo que Lucas reclame que já está grande demais para isso. Enquanto estão fora, cuido da horta, costuro, preparo conservas para vender na feira de sábado. A guarda definitiva veio há 2 anos, depois que a justiça declarou Raimundo oficialmente foragido. O conselho tutelar ainda faz visitas ocasionais, mas são mais para cumprir protocolo. Todos na região já sabem que aqui se formou uma família de verdade, mesmo sem laços de sangue. Na última visita, a assistente social comentou, com lágrimas nos olhos, que poucas vezes viu crianças que passaram por tanto sofrimento se recuperarem tão bem. E não é que tenha sido fácil. Houve noites de pesadelos, dias de choro sem motivo aparente, momentos de raiva contra o mundo. Mas enfrentamos tudo juntos, como uma família deve fazer. Lucas só teve uma briga séria na escola, quando um menino novo chamou seu pai de assassino. Voltou para casa com o olho roxo e o coração doendo mais que o machucado. Sentamos os 3 na varanda aquela noite e falamos sobre como a raiva pode ser um veneno que mata primeiro quem a carrega. Não sou de sermões, nunca fui. Só disse o que a vida me ensinou, que ninguém é só uma coisa. Que o pai deles fez algo terrível, imperdoável, mas que antes disso também foi o homem que os ensinou a empinar pipa e pescar na beira do rio. Que pessoas quebram às vezes, como vasos de barro, e que nem sempre conseguem juntar os cacos depois. Mas minhas amiguinhas, foi numa sexta-feira como qualquer outra que o passado bateu à nossa porta. O céu estava carregado, com jeito de chuva, e eu estava no quintal arrumando o galinheiro quando escutei as batidas secas na porta da frente. Pensei que fosse Dona Teresa, vizinha que sempre aparece com alguma fofoca ou pedido de tempero emprestado. Enxuguei as mãos no avental e fui atender. Quando abri a porta, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ali, parado na minha varanda, estava Raimundo Moura, mais magro, com a barba por fazer e roupas gastas, mas sem dúvida era ele. Os mesmos olhos escuros de Lucas me encaravam, agora fundos e cercados por rugas precoces. Ficamos os 2 parados, eu segurando a maçaneta com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. "Boa tarde, dona." Ele falou com voz baixa, quase um sussurro. "A senhora deve ser emerenciana." Engoli em seco, olhando para os lados, para ter certeza de que as crianças não estavam por perto.
Eles só voltariam da escola dali a 1 hora, graças a Deus. O que quer aqui? Perguntei, com uma frieza que nem eu sabia que tinha. Ele baixou os olhos, como um cão repreendido. Não vim causar problema, juro pela alma da minha falecida mãe. Só queria ver como eles estão. Fiquei sabendo na vila que a senhora tem cuidado bem deles. Fiz um jeito de fechar a porta, mas ele continuou. Fugi para a Bahia depois daquela noite. Trabalhei em fazendas, dormindo em galpões, comendo o que sobrava. Tentei começar de novo, mas a culpa não deixava. Todo dia eu via o rosto de Joana nos meus sonhos e os olhos assustados dos meus filhos. Voltei à bebida. Perdi empregos. Vivi na rua. Mas um dia, um padre me acolheu numa casa de recuperação. Estou sóbrio há 8 meses agora. Ele mostrou uma medalhinha pendurada no pescoço, dessas que dão em grupos de apoio. Não vim pedir perdão, continuou. Sei que o que fiz não tem perdão. Só queria vê-los de longe e conversar com eles, uma vez antes de seguir meu caminho. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Parte de mim queria gritar, expulsá-lo, chamar a polícia. Outra parte, que nem eu entendia direito, sentia uma pena profunda daquele homem destruído à minha frente. Volte amanhã, disse por fim, depois de um silêncio que pareceu durar horas. Preciso pensar no que fazer, no que é melhor para eles. Ele concordou com a cabeça, sem insistir. Obrigado, dona Emerenciana. A senhora fez o que eu não soube fazer. Deu um lar para os meus filhos. Virou-se para ir embora, mas antes de descer os degraus da varanda, acrescentou. Se a senhora achar melhor eu não voltar, vou entender. Não vou forçar nada. Só peço que não conte a eles que estive aqui, se for o caso. Não quero abrir feridas que já possam estar cicatrizando. E então se foi, caminhando devagar pela estrada de terra, a figura encurvada diminuindo até sumir na curva. Fechei a porta e me apoiei nela, as pernas bambas, o coração apertado. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei-me na cama, pensando no que deveria fazer. Contar às crianças? Chamar a polícia? Permitir que ele os visse? O que seria melhor para Lucas e Heloísa? Lembrei-me dos pesadelos que já não eram tão frequentes, das risadas que agora enchiam a casa, da confiança que tinham reconquistado aos poucos. Decidi que não poderia resolver aquilo sozinha. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela do meu quarto, já estava vestida e determinada. Deixei um bilhete na mesa da cozinha dizendo que tinha ido à cidade comprar sementes e que voltaria antes do almoço. Peguei o primeiro ônibus para São Jerônimo e fui direto ao destacamento policial. O delegado Maurício, que acompanhou o caso desde o início, me recebeu com café preto e ouvidos atentos. Contei tudo, sem esconder nada. Ele coçou o queixo, pensativo. Raimundo ainda é procurado, dona Emerenciana. Temos que prendê-lo, mas entendo sua preocupação com as crianças. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, quando ele voltar, teremos 2 agentes escondidos perto da sua casa. Deixe que ele converse com a senhora na varanda. Se parecer agressivo ou instável, damos voz de prisão na hora. Se não, a senhora decide se quer que as crianças o vejam ou não. De qualquer forma, ele será detido depois, mas de maneira discreta, sem trauma para os pequenos. Concordei, com o coração pesado. Não era uma decisão fácil, mas era a única que fazia sentido. Na volta para casa, olhando pela janela do ônibus as montanhas de Minas que tanto amava, pedi a Deus sabedoria para lidar com o que viria. Porque, no fundo, sabia que aquele encontro, quiséssemos ou não, era parte necessária da história que começou naquela noite de neblina, quando 2 anjinhos assustados bateram à minha porta. Enquanto voltava da cidade, pensava: como contar para Lucas e Heloísa? Como prepará-los para verem o homem que destruiu suas vidas? Ou seria melhor poupá-los desse encontro? Chegando em casa, olhei para aqueles 2 rostos que aprendi a amar como se fossem minha própria carne e sangue, e não consegui dizer nada. Deixei que fossem para a escola como em qualquer dia normal, carregando suas mochilas e sonhos, sem saber da tempestade que se aproximava.
Logo depois que saíram, chegou o delegado Maurício com 2 agentes. Eram homens discretos, vestidos à paisana, que se posicionaram estrategicamente, um atrás do grande pé de manga no quintal e outro no galpão das ferramentas. Se Raimundo demonstrasse qualquer sinal de perigo, interviriam imediatamente. Tentei me ocupar durante a espera. Varri a varanda, reguei as plantas, alimentei as galinhas. Mas meu coração estava inquieto como passarinho preso. Perto do meio-dia, vi a figura dele surgindo na curva da estrada. Caminhava devagar, como quem carrega um peso invisível nas costas. Vestia a mesma roupa do dia anterior, mas tinha feito a barba e penteado os cabelos para trás. Quando chegou mais perto, notei que trazia um pequeno embrulho nas mãos. Sentei-me na cadeira de balanço da varanda e esperei, as mãos cruzadas sobre o colo para esconder o tremor. "Bom dia, dona Emerenciana", ele cumprimentou, mantendo distância respeitosa. Respondi com um aceno de cabeça e indiquei a cadeira do outro lado da varanda. "Fique ali, longe. Quero ouvir o que tem a dizer antes de decidir qualquer coisa." Ele obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, como se não se sentisse no direito de ocupar espaço. O embrulho ficou no seu colo, seguro por mãos que notei estarem calejadas de trabalho. "Não sei por onde começar, dona", ele disse após um longo silêncio. "Talvez pelo fim", respondi, sentindo uma firmeza que não sabia que tinha. "Por que voltou depois de tanto tempo?" Ele respirou fundo, olhando para além do meu quintal, para as montanhas que cercavam nosso pequeno vale. "Voltei porque precisava ver que eles estão bem, mesmo sabendo que não mereço. Precisava saber se fiz ao menos uma coisa certa na vida. Deixá-los com a senhora. Vi quando saíam da escola ontem. Lucas está forte, parece um homem já. E Heloísa? Ela tem o sorriso da mãe. Percebi lágrimas nos cantos de seus olhos que ele tentava conter. Nunca mais tive uma noite de sono tranquilo", continuou. "Vejo Joana em meus sonhos, sempre com aquele olhar de decepção. Vejo as crianças correndo assustadas pela mata escura. Vejo minhas mãos." Ele parou, incapaz de continuar. "Eu também vejo coisas, seu Raimundo", falei sem piedade. "Vejo 2 crianças chegando na minha porta, tremendo de medo. Vejo o corpo de uma mulher que poderia estar viva hoje, criando seus filhos. Vejo os pesadelos que atormentaram Lucas e Heloísa por anos." Ele baixou a cabeça, aceitando cada palavra como chicotada merecida. "A bebida me transformou num monstro, dona Emerenciana. Não estou dizendo isso como desculpa. Não há desculpa para o que fiz. Mas quero que saiba que aquele homem daquela noite não era quem eu queria ser. Nos últimos 5 anos, tentei fugir de mim mesmo. Até tentei tirar a minha própria vida." Olhei para ele com desconfiança. Já tinha ouvido muitas histórias de homens que prometiam mudar, que juravam estar diferentes, apenas para voltarem aos velhos hábitos na primeira dificuldade. Por que acreditaria nele? Por que arriscaria a paz que tanto custou a construir? "Você sabe que é procurado pela polícia, não sabe?" perguntei. Ele concordou. "Sei sim, senhora. E vou me entregar. Só queria ver meus filhos uma última vez antes disso. Não para pedir perdão. Sei que o que fiz não tem perdão. Só para dizer que, apesar de tudo, nunca deixei de amá-los. E para agradecer à senhora por fazer o que eu não fui capaz." Ficamos em silêncio novamente. Em menos de meia hora, Lucas e Heloísa estariam de volta da escola. Precisava decidir. "As crianças sabem que você apareceu?" perguntei. Ele negou com a cabeça. Não me aproximei. Só vi de longe. Eles nem me reconheceriam, acho. Mudei muito. Olhei bem para aquele homem. Era verdade. Pouco restava do Raimundo descrito pelas crianças. O tempo e o sofrimento haviam esculpido outro rosto, deixado outras marcas. "O que é isso no seu colo?" perguntei, apontando para o embrulho. Ele o desdobrou com cuidado. Era uma pequena escultura em madeira, um pássaro com asas abertas, finamente detalhado. "Fiz para Lucas. Ele sempre gostou de pássaros, desde pequeno. E isso", acrescentou, tirando do bolso uma pulseira simples feita de contas coloridas, "é para Heloísa."
A mãe dela tinha uma parecida, que ganhou da avó. O tempo havia passado, mas ele ainda lembrava do que os filhos gostavam. Isso me tocou de uma maneira que não esperava. Foi então que ouvi vozes se aproximando pela estrada. Lucas e Heloísa estavam voltando da escola, conversando animadamente. Raimundo também ouviu e ficou tenso, apertando a escultura entre os dedos. "O que a senhora decide, dona Emerenciana? Posso vê-los?" Senti o peso daquela decisão como nunca senti nada na vida. Não era apenas sobre permitir ou não um encontro. Era sobre mexer em feridas que começavam a cicatrizar, sobre abrir portas que talvez fosse melhor manter fechadas. Mas olhando nos olhos daquele homem quebrado, lembrei-me do que sempre ensinei aos meus netos de coração, que cada um deve ter a chance de escrever sua própria história, mesmo que o começo tenha sido escrito por outros. "Fique aqui", falei por fim. "Vou falar com eles primeiro. Se quiserem te ver, poderão escolher. Se não, você vai embora sem insistir." Ele concordou, com lágrimas agora correndo livremente pelo rosto marcado. Quando as crianças chegaram ao portão, pedi que entrassem diretamente na cozinha, onde expliquei, com o coração na mão, quem estava esperando na varanda. Lucas enrijeceu como pedra, os olhos fixos na parede, enquanto Heloísa começou a chorar silenciosamente. "Vocês não precisam vê-lo se não quiserem", garanti. "É uma escolha de vocês, não dele." Depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, foi Lucas quem falou primeiro. "Vou ver. Quero olhar nos olhos dele." Heloísa agarrou a mão do irmão. "Vou com você." Saímos os três para a varanda, eu no meio, segurando uma mão de cada um. Quando Raimundo os viu, levantou-se, mas permaneceu onde estava. Pareceu ainda mais velho e frágil diante dos filhos. Vi, no canto do olho, os policiais se preparando para intervir se necessário. Mas não foi preciso. O que se seguiu foi um encontro silencioso, cheio de palavras não ditas. Lucas encarou o pai sem desviar o olhar, mais alto agora que o homem encurvado à sua frente. Heloísa chorava, mas mantinha-se firme ao lado do irmão. Foi quando vimos os policiais saindo de seus esconderijos. Raimundo não reagiu, como se já esperasse. Levantou as mãos, sem resistir, e disse as últimas palavras antes de ser levado. "Eu mereço. Mas, por favor, continue cuidando deles. Foi a única coisa certa da minha vida." Naquele dia em que a polícia levou Raimundo, um silêncio pesado caiu sobre nossa casa. Lucas e Heloísa se trancaram no quarto que dividiam, e eu respeitei a dor deles, deixando apenas uma bandeja com chá e bolo na porta. À noite, quando finalmente saíram, seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles, um tipo de alívio misturado com tristeza. "Vó, ele vai ficar preso agora?" perguntou Heloísa, sentando-se ao meu lado na cama. Passei a mão pelos seus cabelos e disse a verdade. "Vai sim, minha flor. A justiça vai decidir por quanto tempo." Lucas, encostado na porta, perguntou o que muitos na vila queriam saber. Por que ele voltou depois de tanto tempo? Expliquei que algumas feridas nunca fecham completamente, que a culpa é um fantasma que assombra sem descanso. Na manhã seguinte, o delegado Maurício apareceu para conversar. Trouxe café e pão doce da padaria da cidade, sentou-se na mesa da cozinha como um velho amigo e explicou que Raimundo havia confessado tudo nos mínimos detalhes. "O caso que estava arquivado como homicídio com autor foragido vai ser reaberto e julgado agora", explicou, olhando com cuidado para ver como as crianças reagiam. "Vocês serão chamados para confirmar o depoimento, mas não precisam estar na mesma sala que ele." Heloísa apertou minha mão sob a mesa. Lucas, com uma coragem que me surpreendeu, perguntou: "E se a gente não quiser falar sobre isso de novo?" O delegado sorriu com gentileza. "Entendo perfeitamente. Nesse caso, os depoimentos que vocês deram há 5 anos, junto com a confissão dele, serão suficientes." Foi assim que, na semana seguinte, a história que tanto lutamos para deixar no passado voltou a ser assunto em toda a região. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. A notícia da captura de Raimundo Moura, o assassino que voltou para ver os filhos, virou manchete no jornal de São Jerônimo.
O juiz, um homem sensato chamado Dr. Paulo Mendes, entendeu nossa situação e permitiu que apenas eu fosse aos depoimentos, representando Lucas e Heloísa como sua guardiã legal. Lembro de entrar naquele fórum pela primeira vez, um prédio imponente no centro da cidade, sentindo minhas pernas de 73 anos fraquejarem diante de tanta formalidade. A promotora, a doutora Márcia, uma mulher de voz firme e olhos gentis, me recebeu em sua sala e explicou tudo com paciência. Dona Emerenciana, o réu confessou e todas as provas confirmam. É um caso praticamente encerrado. Mas ainda havia perguntas que precisavam ser respondidas. Detalhes sobre aquela noite, sobre o comportamento de Raimundo antes da tragédia, sobre como as crianças estavam se adaptando. Falei a verdade, sem esconder nem embelezar nada. Contei sobre as noites de pesadelo, sobre o silêncio de Lucas que durou quase 1 ano, sobre as cartas que Heloísa escrevia para a mãe e guardava numa caixinha debaixo do travesseiro. Contei também sobre as pequenas vitórias. O primeiro sorriso genuíno, o primeiro boletim com notas altas, o primeiro amigo que trouxeram para almoçar em casa. As feridas estão cicatrizando, concluí. Mas as cicatrizes sempre estarão lá, lembrando o que aconteceu. O julgamento aconteceu 4 meses depois da prisão. Uma quarta-feira de céu limpo, que começou como qualquer outra, o café na mesa, as mochilas prontas para a escola. Mas naquele dia, deixei as crianças com Dona Teresa, minha vizinha de confiança, e peguei o primeiro ônibus para a cidade. Cheguei cedo ao fórum e fui a primeira a entrar na sala de audiências, sentando-me num banco de madeira polida que fazia minhas costas doerem. Aos poucos, o lugar foi enchendo. Autoridades, curiosos, alguns rostos conhecidos da vila. E então trouxeram Raimundo, algemado, vestindo roupas simples mas limpas. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e vi que ele havia emagrecido ainda mais. O julgamento em si foi mais rápido do que eu imaginava. A promotora apresentou as provas, falou sobre a violência do crime, sobre o abandono das crianças, sobre a fuga covarde. O advogado de defesa, um rapaz jovem designado pelo Estado, não tentou negar o óbvio, apenas argumentou que seu cliente estava verdadeiramente arrependido, que havia se entregado voluntariamente, que sofria de alcoolismo, uma doença que merecia tratamento. Quando chegou a hora da sentença, o juiz olhou diretamente para Raimundo e disse palavras que nunca esquecerei. O senhor tirou a vida de uma mulher e destruiu a infância de 2 crianças. Por mais que o arrependimento seja sincero, há consequências que não podem ser apagadas. A sentença foi clara: 35 anos de prisão, sem direito a recursos. Quando saí do fórum naquela tarde, senti um peso saindo dos meus ombros. Não era alegria, nem vingança satisfeita, apenas o alívio de saber que um capítulo doloroso estava finalmente encerrado com justiça. Não contei todos os detalhes para Lucas e Heloísa naquela noite, apenas o essencial. Que a justiça havia sido feita, que podíamos seguir em frente, sabendo que Raimundo estava pagando pelo que fez. 2 semanas depois do julgamento, recebi a primeira carta. Um envelope simples, com letra tremida no endereço, carimbado da penitenciária estadual. Hesitei muito antes de abrir, temendo o que poderia encontrar ali. Eram poucas linhas, escritas com cuidado em papel. Dona Emerenciana, não espero que leia esta carta, muito menos que responda. Só quero que saiba que aceito minha punição como justa e necessária. Não há um dia em que não me arrependa do que fiz. Se um dia Lucas e Heloísa quiserem saber de mim, diga apenas que seu pai reconheceu seus erros e está tentando ser um homem melhor, mesmo que tarde demais. Obrigado por dar a eles o que eu não soube dar. Guardei aquela carta numa caixa de sapatos no alto do armário, junto com a escultura de pássaro e a pulseira de contas que ele havia trazido. Nos meses seguintes, vieram outras cartas, algumas pedindo notícias das crianças, outras contando sobre o trabalho na marcenaria da prisão, sobre as aulas que estava frequentando para completar os estudos. Nunca mostrei nenhuma delas a Lucas e Heloísa, respeitando o tempo deles. Às vezes, quando estou sozinha na varanda, olhando o pôr do sol pintar de dourado as montanhas de Minas,
releio aquelas cartas e penso em como a vida dá voltas estranhas. Éramos todos estranhos ligados por uma tragédia, e agora somos uma família unida pelo amor que cresceu nas rachaduras da dor. Sei que um dia, quando estiverem prontos, Lucas e Heloísa talvez queiram ler essas cartas, conhecer essa parte da sua história. E quando esse dia chegar, estarei aqui, com meus braços velhos, mas ainda fortes o suficiente para ampará-los, como sempre fiz desde aquela noite de névoa, quando bateram à minha porta. O tempo é um rio que corre sem parar, levando embora as dores e deixando no lugar memórias que já não doem tanto. Hoje, quase 20 anos depois daquela noite de névoa, meus cabelos estão completamente brancos e minhas mãos trêmulas denunciam os quase 90 anos que carrego. Mas meu coração, esse continua forte como sempre, alimentado pelo amor que transborda cada vez que olho para Lucas e Heloísa, meus filhos que a vida me deu de presente. Lucas completou 30 anos no mês passado. Formou-se em biologia na Universidade Federal com especialização em ornitologia, o estudo dos pássaros que sempre o encantaram. Conseguiu uma bolsa para fazer mestrado, estudando espécies ameaçadas na Mata Atlântica, e agora dá aulas na mesma universidade onde estudou. É um professor querido pelos alunos. Dizem que tem um jeito especial de explicar as coisas mais complexas com palavras simples. Não se casou ainda, mas namora há 2 anos uma moça chamada Cristina, também bióloga, que conheceu durante uma expedição científica. Quando os dois vêm me visitar, trazem sempre um novo livro sobre pássaros para a nossa biblioteca, que já ocupa uma parede inteira da sala. Lucas ainda desenha, agora com técnicas profissionais que aprendeu na faculdade. Heloísa seguiu o caminho que anunciava desde pequena. Tornou-se professora. Mas não foi para longe como o irmão. Depois de se formar em pedagogia, voltou para Santa Ruth e assumiu uma classe na mesma escola rural onde estudou. Tem agora 27 anos e uma energia que parece não acabar nunca. Além de dar aulas pela manhã, coordena um projeto de leitura que criou para as crianças da região. Uma vez por semana, transforma a Praça da Vila numa biblioteca a céu aberto, com tapetes coloridos espalhados pela grama e cestos cheios de livros infantis. É de encher os olhos ver aquela menininha assustada que chegou à minha porta se transformar numa mulher forte que agora abre portas para tantas outras crianças. Heloísa se casou há 3 anos com Pedro, um rapaz daqui mesmo, filho de seu Antônio da Venda. Moram numa casa pequena, mas aconchegante, a 2 quarteirões da escola. No ano passado, me deram o presente mais precioso que esta velha poderia receber. Minha bisneta de coração, a pequena Joana, batizada em homenagem à mãe que Heloísa mal chegou a conhecer. A menina tem apenas 1 ano, mas já mostra a mesma curiosidade pelos livros que a mãe tinha. Senta-se no meu colo e folheia as páginas coloridas com uma concentração impressionante para alguém tão pequeno. Quando olho para aqueles olhinhos atentos, vejo que a vida, apesar de todas as suas dores, encontra sempre um jeito de renascer, de continuar seu curso, como a água que nunca para de correr no riacho que atravessa meu sítio. As cartas de Raimundo continuaram chegando ao longo dos anos, uma a cada 2 ou 3 meses. Guardei todas numa caixa de madeira entalhada. Por muito tempo, fui a única a lê-las, respeitando o silêncio que os meninos mantinham sobre o pai. Mas quando Lucas completou 21 anos e estava prestes a sair de casa para estudar na capital, me procurou uma noite, sentou-se ao meu lado na varanda e perguntou, com voz calma: "Vó, o que aconteceu com as coisas que meu pai trouxe naquele dia?" Tirei a caixa do armário e mostrei a ele. A escultura do pássaro já um pouco desgastada pelo tempo, a pulseira de contas que Heloísa nunca chegou a usar, e todas as cartas organizadas por data. Deixei que ele levasse tudo para o quarto, e pela primeira vez mergulhasse naquela parte da sua história que havia mantido à distância. Na manhã seguinte, encontrei-o ainda acordado, os olhos vermelhos, sentado na cama com as cartas espalhadas ao seu redor. Não me perguntou nada, apenas me abraçou forte, como fazia quando era pequeno e tinha pesadelos.
Semanas depois, quando já estava na faculdade, recebi um telefonema dele. Vó, fui visitar meu pai na prisão. Não consegui falar muito, mas ele me mostrou as fotos que a senhora mandou de nós ao longo dos anos. Tem todas emolduradas na parede da cela. O tom em sua voz não era de raiva ou tristeza, apenas de constatação, como quem finalmente encontra a última peça de um quebra-cabeça que ficou incompleto por muito tempo. Heloísa demorou mais para se aproximar desse passado. Só depois do nascimento de Joana é que pediu para ver as cartas. Leu todas de uma vez, chorando silenciosamente, com a filha dormindo no berço ao lado. Quando terminou, me disse algo que ficou gravado no meu coração. Vó, não consigo perdoar o que ele fez com minha mãe. Nunca vou conseguir. Mas entendo agora que ele também perdeu tudo naquela noite. Perdeu a si mesmo. Hoje, sentada na mesma cadeira de balanço da varanda, onde recebi Raimundo há tantos anos, observo meu pequeno reino com o coração cheio de gratidão. O sítio está diferente. Lucas e Pedro renovaram o telhado, trocaram as tábuas do assoalho que rangiam, instalaram um chuveiro elétrico que esquenta a água nos dias frios. Mas a essência continua a mesma. O cheiro de café fresco pela manhã, o canto dos pássaros que visitam os comedouros que Lucas espalhou pelo quintal, as risadas de Joana correndo atrás das galinhas. Raimundo ainda está preso e ficará por muitos anos mais, embora já tenha conseguido o direito a saídas temporárias em datas especiais. Nunca veio até aqui, talvez por respeito, talvez por vergonha. Mas Lucas o visita ocasionalmente e Heloísa mandou uma foto emoldurada de Joana no último Natal. É uma forma silenciosa de reconhecimento, não de perdão. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas a vida nos ensina que é possível construir algo bonito mesmo sobre terreno marcado pela tragédia. Em poucas semanas, vamos celebrar meu aniversário de 90 anos. Lucas insiste em fazer uma festa, convidando vizinhos, amigos, ex-alunos das crianças. Resisto um pouco. Nunca fui de comemorações grandes, mas no fundo sei que é uma celebração não apenas da minha vida, mas da família que construímos juntos a partir dos cacos que o destino nos entregou. Quando olho para trás, para aquela noite em que 2 crianças assustadas bateram à minha porta, não posso deixar de pensar nas palavras que minha mãe sempre repetia. Deus escreve certo por linhas tortas. A vida não me deu filhos de sangue, mas me trouxe estas 2 almas para amar e proteger. E enquanto meu coração continuar batendo, por mais alguns anos que Deus queira me conceder, eles terão sempre um lar para voltar, raízes firmes que nunca morrerão, mesmo quando este velho carvalho já não estiver mais aqui para dar sombra. E foi assim que tudo aconteceu. Às vezes me perguntou se eu tomei a melhor decisão ao abrir aquela porta naquela noite fria, quando 2 pequenos chegaram até mim com o mundo desabando sobre os ombros. Eu não era mãe, nunca fui. Mas quando vi aqueles olhos assustados, senti algo dentro do peito que me disse: eles são seus agora. Cuidei, amei, lutei por eles, e até hoje faço tudo o que posso. Mas e você? O que acha? Eu fiz certo? Teria feito o mesmo no meu lugar? Às vezes o mundo precisa de mais gente que escute, que acolha, que simplesmente esteja ali quando ninguém mais está. Se essa história tocou o seu coração, se ela te fez pensar, refletir, então não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias de vida como essa. Eu sou Dona Emerenciana e agradeço por ter ficado comigo até o fim. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca perca a chance de ser luz na escuridão de alguém. Fiquem com Deus.